Há momentos em que tudo dentro de nós grita por paz, mas o mundo não para. O relógio continua. As pessoas continuam discutindo, exigindo, provocando, cobrando. E nós, tentando manter o controle, sentimos o corpo reagir, o peito apertar, o coração acelerar. O que fazer quando o barulho externo se mistura com o interno? Quando o ruído do mundo encontra o tumulto da mente? É aí que entra o verdadeiro poder que os antigos estoicos descobriram, o poder do silêncio. Mas não o silêncio superficial, de quem apenas se cala. Falo de um silêncio ativo, denso, consciente, um escudo invisível que protege a mente daquilo que não deve dominá-la. Vivemos uma era em que o silêncio se tornou quase um ato de rebeldia. As pessoas têm medo do silêncio. Medo de ficarem sozinhas com os próprios pensamentos. Medo de encarar o eco do que escondem dentro de si. O filósofo Pascal disse: toda a infelicidade do homem provém de uma única coisa: não saber permanecer em repouso em um quarto. E talvez ele tivesse razão. O silêncio exige algo que poucos estão dispostos a enfrentar: a própria verdade. As redes sociais nos ensinam a reagir antes de refletir. As conversas modernas são competições de quem fala mais alto, não de quem escuta melhor. O silêncio, nesse contexto, é revolucionário, porque ele interrompe o ciclo da reação. Ele cria espaço, e o espaço é onde a sabedoria nasce. Sêneca dizia que nada é mais poderoso do que aquele que domina a si mesmo. E dominar-se é, antes de tudo, saber quando calar. O mundo moderno vê o silêncio como fraqueza, mas para o estoico, o silêncio é força condensada. É o intervalo entre o estímulo e a resposta. É o momento em que você escolhe não ser escravo da emoção. Quando você se cala, não significa que perdeu. Significa que se manteve no controle. E controle, este é o bem mais precioso que existe. Há um inimigo mais barulhento do que qualquer provocador externo. Ele vive dentro da sua cabeça. É aquela voz que te acusa, te diminui, te compara, te provoca. Você tenta se defender de pessoas, mas o verdadeiro combate é interno. Quantas vezes você reviveu mentalmente uma discussão? Quantas vezes respondeu em pensamento algo que não disse na hora? Quantas vezes perdeu o sono por não suportar a ideia de ter ficado calado? Mas o silêncio, nesse caso, não foi fraqueza, foi sabedoria. Porque às vezes o que você poupa dizendo é exatamente o que te salva. Marco Aurélio escreveu: o que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Você entende o peso disso? O mundo não te destrói. São os pensamentos que você escolhe alimentar. E o silêncio é o momento em que você deixa de alimentar esses monstros. É o momento em que você para de dar palco para o inimigo interno. No silêncio, você aprende a observar seus pensamentos como quem observa nuvens. Eles passam. Uns são densos, outros leves, alguns escuros, outros luminosos, mas todos passam. O estoico não luta contra o pensamento. Ele o observa, aceita sua passagem e volta à serenidade. Esse é o treinamento invisível. É a batalha que ninguém vê, mas da qual depende a tua paz. Imagine um escudo. Não um escudo físico de ferro ou madeira, mas um escudo mental, transparente, quase etéreo. Tudo que chega até você, palavras, ofensas, críticas, injustiças, bate nesse escudo antes de tocar o seu centro. Você as ouve, mas não se fere. Você as vê, mas não se deixa contaminar. Você sente, mas escolhe não reagir. Esse é o poder do silêncio. Ele é o filtro entre o mundo e a sua alma. Quando alguém tenta te ferir com palavras, você tem duas opções. Ou absorve a dor e reage impulsivamente, ou deixa que o silêncio faça o trabalho por você. Sêneca dizia: a melhor vingança é não se parecer com aquele que te fez mal. E o silêncio é exatamente isso.
a recusa em se tornar aquilo que você desaprova. O silêncio é o que separa o sábio do instintivo, o racional do impulsivo, o sereno do atormentado. E quanto mais o mundo te empurra para reagir, mais o silêncio se torna o teu escudo sagrado. Há dores que ninguém entende completamente. E talvez, no fundo, isso seja parte da natureza humana. Cada um carrega uma ferida invisível que o mundo não vê. Você já percebeu que quando a dor é profunda demais, as palavras parecem pequenas? Você tenta explicar, mas o que sai não traduz o que está dentro. Falar, às vezes, dói mais do que calar. E é por isso que o silêncio se torna um remédio. Um remédio amargo no começo, mas curativo no fim. Muitas pessoas confundem silêncio com solidão, mas há uma diferença profunda entre estar só e estar em silêncio. A solidão é ausência. O silêncio é presença. Presença de si mesmo. Há feridas que só se fecham quando paramos de cutucá-las com pensamentos. Há lembranças que só se apagam quando o coração para de repeti-las. E o silêncio é esse intervalo sagrado, onde o coração finalmente se cala e a alma pode respirar. Sêneca escreveu algo poderoso. O tempo cura o que a razão não consegue. Mas o tempo só cura quando você o permite agir. E isso só acontece no silêncio, quando você deixa de reagir, de se justificar, de tentar entender tudo. Quando você apenas aceita. O silêncio, nesses momentos, é uma forma de fé sem palavras. É acreditar que a vida sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Há um tipo de sabedoria que só nasce no silêncio. A sabedoria do coração cansado, da mente que desistiu de lutar contra o inevitável e decidiu apenas observar. Se você está atravessando algo difícil, não se culpe por precisar de silêncio. Você não está fugindo do mundo, você está se reconstruindo. O estoico não busca o isolamento permanente, mas entende que o recolhimento é parte do treinamento da alma. É no silêncio que você reordena o caos interno. É nele que você encontra as peças que havia perdido de si. Quando você para de falar, começa a escutar as mensagens que a dor tenta te ensinar. A raiva, o medo, a tristeza, tudo isso tem algo a dizer. Mas para ouvir, é preciso calar. Marco Aurélio escrevia diariamente, não para o mundo, mas para si mesmo. Suas meditações eram, na verdade, silêncios escritos. Palavras que não pretendiam impressionar, mas ordenar a mente. Talvez você precise fazer o mesmo. Não precisa ser filósofo nem escritor. Pegue um papel, sente-se em silêncio e escreva o que vier. Sem filtro, sem medo, sem intenção de mostrar a ninguém. Esse ato simples é uma forma de cura. É o silêncio ganhando forma. E aos poucos você vai perceber, o silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas, só que respostas que você só pode ouvir quando para de gritar por elas. O silêncio te cura, não porque elimina a dor, mas porque a torna suportável, compreensível e, por fim, transformadora. Quando o barulho cessar e o coração acalmar, você vai se dar conta de algo importante. O que te curou não foi o tempo, nem os conselhos dos outros. Foi o seu próprio silêncio. Muitas pessoas acreditam que o silêncio é passividade, que quem se cala é quem não sabe o que dizer. Mas o estoico entende o contrário. O silêncio é escolha, e escolher o silêncio em um mundo que vive gritando é um ato de poder. O silêncio estoico não é o silêncio do medo, é o silêncio da mente disciplinada. É aquele que diz, eu sei o que sinto, mas não preciso provar nada a ninguém. Epicteto nos ensinou algo profundo. Primeiro aprenda a ser, depois a falar. Essas 5 palavras são um lembrete atemporal. A fala vem depois do ser. E ser requer autodomínio. Requer observar, analisar e compreender antes de agir. A sabedoria ativa do silêncio não é sobre nunca responder, é sobre responder quando o coração estiver sereno o bastante para não reagir com veneno.
Sabe aquele momento em que você poderia responder uma ofensa e destruir o outro com palavras? O estoico sabe que é ali que se prova o caráter. Não quando ele fala, mas quando escolhe o que não dizer. Sêneca afirmava que a raiva começa com loucura e termina com arrependimento. Quantas vezes você já viu essa verdade se confirmar? Um impulso de segundos e o estrago dura semanas, meses, às vezes anos. O silêncio é o espaço que te salva do arrependimento. É o intervalo em que você deixa a emoção baixar e a razão respirar. Mas atenção, silêncio não significa tolerar o inaceitável. Não é submissão. O silêncio estoico é consciente. É olhar a situação com clareza antes de decidir se vale o gasto da sua energia. Nem toda batalha merece sua espada. Algumas só querem te cansar, te distrair, te tirar do eixo. O sábio percebe isso e mantém o escudo erguido, sem dizer uma palavra. É o silêncio que preserva a tua energia mental. E energia mental é o combustível da vida equilibrada. Pense, quantas vezes você desperdiçou força discutindo com quem não queria entender ou tentando convencer quem já tinha o coração fechado? O silêncio, nesses momentos, é inteligência emocional em estado puro. Ele te permite enxergar o jogo sem se tornar parte dele. Os antigos gladiadores treinavam o corpo para suportar golpes. Os estoicos treinavam a mente para suportar palavras. Ambos sabiam, o inimigo mais perigoso é aquele que te tira do centro. Por isso, o silêncio é mais do que sabedoria. É autodefesa emocional. Você percebe o quanto o mundo está sedento por reação? Tudo é uma armadilha para arrancar de você uma resposta imediata. Um comentário, uma opinião, uma irritação. Mas aquele que domina o silêncio domina o próprio destino. Porque só quem controla o que fala é dono do próprio tempo. Há força em olhar alguém nos olhos e escolher não responder. Há força em deixar que o tempo diga o que as palavras não precisam. Há força em saber que não é o volume da voz que prova a razão, mas a tranquilidade de quem a possui. Essa é a sabedoria ativa do silêncio. Agir sem gritar, influenciar sem impor, ensinar sem humilhar. Epicteto dizia, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. O silêncio é a reação suprema, a que vem de um coração em paz e de uma mente em ordem. E no fim, quem aprendeu a se calar no momento certo, se torna aquele que mais tem a dizer, porque fala com equilíbrio, fala com propósito e, principalmente, fala quando é realmente necessário. Talvez o maior som do universo seja o do silêncio. Pense nisso. Há algo profundamente divino no instante em que tudo cessa, quando as vozes se calam, os pensamentos diminuem e você se escuta pela primeira vez em muito tempo. É nesse instante que você percebe o que sempre esteve ali, mas que o barulho da vida escondia. O silêncio não é vazio, ele é o espaço onde a alma sussurra. Nos dias em que tudo parece ruir, em que a mente grita e o coração se fecha, é no silêncio que você encontra abrigo. Não é um abrigo de paredes, mas um abrigo interno. Um lugar onde a paz não depende das circunstâncias. Sêneca dizia que a paz vem quando você para de depender das coisas externas. O silêncio é exatamente isso. A arte de se bastar. Quando você aprende a repousar no seu próprio silêncio, ninguém mais pode te tirar completamente do eixo. Podem te provocar, podem te julgar, podem até tentar te ferir, mas quem tem paz dentro de si não é facilmente abalado. Talvez você tenha passado boa parte da sua vida reagindo a tudo. Talvez tenha lutado contra injustiças, respondido a ataques, tentado explicar o inexplicável. E por um tempo, isso te fez acreditar que ser forte era nunca se calar. Mas há uma força maior, a força que vem do autodomínio. A força de quem aprendeu que a serenidade é mais poderosa do que qualquer resposta rápida. Marco Aurélio escrevia em suas meditações:
A melhor vingança é não se parecer com aquele que te feriu. Pense sobre isso. A melhor vingança não é a resposta, não é a justificativa, não é a vitória aparente, é a preservação da sua paz. Você já notou como o mundo se alimenta de ruído? Notícias, opiniões, gritos, julgamentos, todos tentando te puxar para dentro de uma tempestade que não é sua. Mas o silêncio, o silêncio é o refúgio do sábio. É o ponto de equilíbrio no meio do caos. É onde você entende que nem tudo precisa ser dito, nem tudo precisa ser respondido, nem tudo precisa ser resolvido agora. Há uma beleza imensa em observar o mundo em silêncio. Você começa a ver o quanto de energia é desperdiçada em discussões inúteis, em brigas de ego, em necessidades de validação. Quando o silêncio se torna seu hábito, você começa a economizar forças. Forças que agora podem ser usadas para crescer, criar, amar, viver. E então algo muda. Você começa a sentir uma serenidade que não depende mais do comportamento dos outros. Você percebe que pode estar rodeado de barulho, mas ainda assim habitar um espaço interno de calma. Essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência de ruído, mas a presença de silêncio dentro de si. O estoicismo ensina que o mundo é incontrolável, mas a mente, se bem treinada, é inabalável. O silêncio é o treino mais difícil e o mais transformador. Talvez hoje você precise disso. Um momento de pausa, um suspiro fundo, um minuto para não dizer nada, para apenas ser. Feche os olhos agora se quiser. Sinta o som da sua respiração. Sinta o peso do corpo onde está. Perceba o quanto o mundo ainda existe mesmo quando você se cala. Esse é o poder do silêncio. Ele te reconecta com o que é real. E o que é real é simples: a respiração, o pulsar do coração, a quietude que te envolve. Você não precisa provar nada a ninguém agora. Não precisa vencer nem convencer. Só precisa estar. O silêncio é o ponto onde o espírito e a razão se encontram. É onde você percebe que a vida não é sobre falar mais alto, mas sobre escutar mais fundo. Os estoicos não viam o silêncio como fuga. Eles o viam como domínio. Domínio da mente, das emoções e das palavras. E esse domínio é o que diferencia o sábio do impulsivo, o sereno do desesperado, o centrado do caótico. No fim, você entenderá que o silêncio não é o oposto do som. Ele é o solo fértil de onde nascem todas as boas palavras, todos os bons pensamentos, todas as decisões acertadas. Quem domina o silêncio, domina o coração. E quem domina o coração, domina o destino. Então, hoje, talvez a mensagem mais estoica que você possa praticar seja essa. Não responda a tudo. Não grite por justiça em cada esquina. Não lute batalhas pequenas. Respire, observe, silencie. Porque o silêncio, quando é consciente, não é ausência. É presença em sua forma mais pura. A partir de hoje, quando o mundo gritar, quando te provocarem, quando o medo e a raiva quiserem te dominar, lembre-se, você tem um escudo invisível, o escudo do silêncio. Use-o com honra, com calma e com sabedoria. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e escreva nos comentários. O silêncio é meu escudo. Assim saberei que você ficou até o final. Gratidão por estar aqui e que o silêncio te acompanhe. Não como ausência, mas como presença de força e serenidade. Até o próximo vídeo.